Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Ele está dizendo, olha, esse Jesus não é terreno. Porque se fosse mais um sacerdote terreno, já haviam outros para fazer o trabalho, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Veja que o autor aqui está fazendo esse contraste entre sacerdotes humanos e o próprio Cristo. Ele está dizendo que tudo isso que a gente viu no Antigo Testamento era figura e sombra. Olha, irmãos, tudo isso que a gente viu no Antigo Testamento, esses sacerdotes, eram figuras, eram sombras da realidade. Jesus Cristo é essa realidade que veio para nós. Tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava para Cristo Jesus eram somente sombras daquilo que viria de vir. Irmãos, o Antigo Testamento está lotado dessas sombras. Está lotado desses sinais, dessas figuras de Jesus Cristo. Alguns exemplos aqui, não de forma exaustiva, mas a gente pode trazer vários personagens bíblicos que funcionavam como sombras de Cristo. Adão, Melquisedeque, Moisés, Jonas, Isaac, José, Davi, Abigail, Boaz, os sacerdotes, os profetas, os reis, todas essas personagens eram sombras de um Adão melhor, de um Melquisedeque melhor, de um Moisés melhor, de um Jonas melhor, e por aí vai. Sombras de quem haveria de vir. Mas não somente isso, a própria Arca de Noé é uma sombra de Jesus. Os sacrifícios de animais eram uma sombra desse cordeiro que viria. O sábado, o sabá, é uma sombra desse descanso que teríamos em Jesus. A grande serpente de bronze levantada no deserto é uma sombra de Cristo Jesus. O maná que alimenta o povo é uma sombra de Jesus. A rocha que deu água e hidratou o povo no meio do deserto é uma sombra de Jesus. Nós vimos em Hebreus que as cidades de refúgio, onde as pessoas podiam fugir, se esconder, eram sombra de Jesus. Irmãos, tudo isso no Antigo Testamento eram pré-figuras de Cristo. Olha como Deus constrói a sua história e revela a sua história, nos olhando e nos chamando a olhar para Jesus. Jesus é a realidade. No Antigo Testamento, irmãos, nós estávamos olhando para o fundo da caverna, olhando sombras, olhando representações, olhando figuras. Mas agora, na nova aliança, é como se Deus tirasse as nossas cadeias, tirasse os nossos aguilhões e nos fizesse olhar para a realidade. E essa realidade é Jesus Cristo. Ele é esse Cristo que foi prometido, da qual todas as sombras, todas as figuras apontavam para ele. Veja, não é que Deus se aproveita de simplesmente situações cotidianas que aconteceram para apresentar o seu filho como Jesus. Não. Todos esses elementos que foram colocados durante toda a história foram colocados de forma proposital por Deus para fazer-nos olhar para esse Cristo que viria de forma real e definitiva.